Olá, alunos do sexto ano. Hoje o tema da nossa teleaula é divisão de números naturais. A divisão está ligada a dois tipos de situação, em que estão presentes a ideia de repartir igualmente e a ideia de medida. Quantas vezes uma quantidade cabe em outra? Já passamos pela adição, verificamos as ideias que estão ligadas à adição, passamos pela subtração, passamos pela multiplicação e agora estamos na divisão e vamos verificar como estão presentes estas ideias nas situações seguintes: repartir igualmente e medida, quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Para saber qual o tempo de cada uma das 4 palestras em 180 minutos disponíveis, fazemos uma divisão. Então nós temos uma situação que nós temos 180 minutos disponíveis para ministrar aos nossos alunos 4 palestras. E nós temos que saber quanto será o tempo de duração cada uma delas. Então eu tenho um total de 180 minutos disponíveis para ministrar as 4 palestras. Então eu faço a divisão de 180 dividido por 4 e cada uma delas terá um total de tempo de 45 minutos. Nós usamos aí a ideia de repartir o tempo. Que tempo? 180 em 4 palestras, em 4 tempos iguais, e cada um deles será de 45 minutos. Aqui a divisão foi feita com a ideia de repartir igualmente os 180 minutos em 4 palestras. Vamos ver outra situação. Sabendo que cada um dos palestrantes, aqueles que vão ministrar as palestras, um deles quer formar grupos de 8 pessoas. Ele quer fazer lá uma dinâmica. Nós temos na sala 32 pessoas, 32 alunos, e ele quer formar grupos de 8 pessoas. Então, para responder a essa questão, é o mesmo que responder quantas vezes o 8 cabe dentro de 32. Então, também nesse caso, nós fazemos uma divisão. 32 dividido por 8. A ideia aí é saber quantos 8 cabe dentro de 32. E aí nós vamos fazer a divisão e vamos perceber que é 4. Então, nessa situação, a divisão ela foi realizada com a ideia de medida. Isto é, verificar quantas vezes o 8 cabe em 32. Então, aí nós temos a ideia de medida, quantas vezes uma quantidade cabe em outra, e a ideia de repartir em partes iguais. Dividimos 32 em 8 partes iguais. Cada uma deu 4. É que a situação aí pede quantos 8 caberiam dentro de 32. Então, tanto pensando em repartir igualmente, dividir o tempo de 180 em 45 minutos, como pensando em medida, verificar quantos 8 cabem em 32, o resultado sempre vai ser o mesmo. Eu quero saber quantos 45 minutos cabem dentro de 180. 4. 180 dividido por 45. 4. Quantos 8 cabe dentro de 32? 4. Vou repartir 32 em 8 partes iguais? Também é 4. Então o resultado ele vai ser sempre o mesmo. Depende do enfoque que você dá para a situação, problema que você tenha. Agora vamos verificar a maneira prática, usual, que nós fazemos a divisão, que nós o chamamos de algoritmo da divisão. Lembrando mais uma vez que algoritmo também é uma palavra derivada do matemático árabe al-Khawarizmi. Dividindo igualmente R$ 860 em 4 pessoas, quanto ganhará cada um? Então eu tenho 860, que é o dividendo, vai ser dividido por 4 pessoas. Para proceder o início da divisão, a gente sabe que nós temos que pegar um número maior do que o divisor. Então, no caso, eu tenho 8 centenas e vou dividir em 4 partes essa 8 centenas. Então, eu terei 2 centenas. Por que 2? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. E 8 menos 8 é igual a 0. Ou seja, quantos 4 cabe dentro de 8 centenas? 2. Ou 8 dividido por 4 também dá 2. Agora eu tenho 0 centena, mas tenho ainda 6 dezenas. Vou dividir 6 por 4. Vou me perguntar quantos 4 cabem dentro de 6? Apenas 1. Então, 1 vezes 4, ou seja, uma dezena vezes 4 é 40. 40, tiro
de 60 sobra quanto? 6. 6 menos 4, 2. Me sobrou 2 dezenas. Eu tenho 2 dezenas e tenho 0 unidade. Então eu tenho 20 unidades. E 20 unidades dividido por 4, eu tenho quanto? 5 unidades. Dividir 20 unidades em 4. Eu tenho 5 unidades. Ou se eu posso perguntar o seguinte: quantos 4 cabem dentro de 20? Cabem 5. Depende da maneira que você quiser aplicar. Então 5 vezes 4, 20. E 20 menos 20 igual a 0. Então eu dividi R$ 860 entre 4 pessoas e cada uma delas vai receber R$ 215. Usei a ideia de repartir. Poderia também pensar o seguinte, na ideia de medida: quantos 4 cabe dentro de 860? 215. Quantos 215 cabem dentro de 860? 4. Bom, como as outras operações matemáticas, os termos eles são destacados, na divisão não seria diferente. Então, o 860 nós o chamamos de dividendo, aquele que vai ser dividido. Nós temos aí o 4, que é o divisor, aquele que está dividindo. Nós temos 215, que é o resultado da divisão, e nós o chamamos de quociente. E temos o resto, aquilo que sobrou. Neste caso, não sobrou nada. Então, essa divisão nós podemos chamá-la de divisão exata. Divisão exata é aquela divisão em que o resto é igual a 0. Agora vamos falar um pouquinho sobre a propriedade fundamental da divisão, que também pode ser chamada de relação fundamental da divisão. Acompanhe a situação seguinte: o Felipe ele precisa levar 240 caixas para um determinado depósito. Ele sabe que no seu veículo de transporte cabe no máximo 40 caixas. Ele precisa calcular o frete para ele passar o valor para a pessoa. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a divisão de 240 por 40. Ou seja, quantas 40 caixas tem dentro de 240? Ou dividir 240 por 40. E fazendo a divisão, nós vamos ter como resultado 6. 240 dividido por 40, 6. O Felipe vai fazer 6 viagens. Aí ele consegue fazer o cálculo de quanto ele deve cobrar pelo transporte das 240 caixas. Então, pela divisão realizada anteriormente, que foi 240 dividido por 40, que foi igual a 6, será o total de viagens, eu posso escrever esta igualdade. 240, que é o total de caixas, é igual ao número de viagens, que serão 6, que é o quociente, o resultado da divisão, vezes 40, que é o divisor, mais 0, que é o resto. Então, 6 vezes 40, 240, mais 0, 240. Esta é a relação fundamental da divisão, ou propriedade fundamental da divisão. Ou seja, o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor mais o resto. Então, esta é a relação ou propriedade fundamental da divisão. Essa igualdade, chamada de propriedade fundamental de divisão, ela é bastante útil para conferir uma divisão, para verificar se a divisão está correta e também para descobrir números desconhecidos. É o que nós vamos fazer agora. Vamos verificar se na divisão de 98 dividido por 8, o quociente, o resultado é 12 e o resto é 2. Então, aplicando a relação fundamental da divisão, que dividendo é igual ao quociente vezes ou multiplicado pelo divisor mais o resto. Então, eu tenho 98, que é o meu dividendo, que é igual ao meu quociente vezes o meu divisor mais o 2. 12 vezes 8, 96. 96 mais 2, 98. A sentença é verdadeira. Portanto, aplicando a propriedade fundamental da divisão, nós verificamos ser verdade que o quociente da divisão de 98 por 8 é 12 e o resto é 2. Então, eu usei a propriedade para verificar se isso realmente era verdadeiro. Vamos descobrir agora o dividendo, que a gente indica com um D maiúsculo. Quando o divisor é 7, então eu não sei quem é o dividendo, mas eu sei que o divisor é 7, eu sei que o quociente é 12 e eu sei que o resto é 5. Então, eu escrevo a propriedade fundamental da divisão usando as letras que identificam cada um dos termos. D maiúsculo dividendo igual Q
quociente multiplicado por D minúsculo, divisor, mais o resto. Eu sei quem é o D maiúsculo? Não, é o que nós vamos descobrir. Mas eu sei que o quociente é 12, que é o resultado dessa divisão. Eu sei que o divisor é 7 e sei que o resto é 5. Então, 12 vezes 7, 84, mais 5, 89. E aí eu consigo descobrir que o meu dividendo é o 89. Então, aplicando a propriedade fundamental da divisão, nós descobrimos que o dividendo é 89. Então, nós usamos a relação fundamental para verificar se uma divisão é exata ou para descobrir qualquer um dos termos. Eu poderia descobrir o quociente, eu poderia descobrir o divisor. Basta você aplicar a relação fundamental. No exemplo dado, nós utilizamos para o dividendo. Fique aí como curiosidade para você aplicar para descobrir outros termos da divisão. Obrigado e até a nossa próxima teleaula, que vamos falar sobre potenciação de números naturais. Tchau, tchau!